Estamos aqui hoje com a escritora, pesquisadora, né, a professora Simone Maria, autora dessa obra Lendas de Extremóis, né, com certeza uma das maiores referências na historiografia da cidade de Extremóis, ao lado de outros grandes nomes como a irmã Maria Dionísio. Como é que qual é o sentimento que você tem em ser autora de uma obra que hoje é referência na história de Extremóis? Primeiro de tudo, bom dia, Leandro. Leandro, é um sentimento muito gratificante, né? Porque esse pensamento da publicação do livro, das Lendas de Extremóis, ele surge nesse desejo, né, de estar registrando, né, esse conteúdo que são coisas da nossa terra, da minha terra, né, como filha do município. Me sentia nesse desejo, né? Ouvi essas histórias desde criança, né, como moradora da cidade, e sentia esse desejo de estar registrando isso. E aí, né, na minha formação de letras, sou formada em letras pela Universidade de Potiguar, né, letras, línguas e literatura. Então, na disciplina de literatura, eu conheci a professora Diva Cunha. Na época, a gente fazia monografia, e aí veio, né, esse desejo, juntou o desejo que eu já tinha, né, de fazer esse registro, com essa possibilidade de fazer uma pesquisa mais aprofundada em relação às lendas de Extremóis. E aí, incentivada pela professora Diva Cunha, né, que foi minha orientadora, nós fizemos essa pesquisa mais aprofundada e esse resgate. O livro da irmã Maria Dionísio, que é a nossa grande referência na história, né, da cidade, ele foi lançado em 97. Exatamente. Quer dizer, você praticamente estava convivendo com o Dionísio nesse tempo e provavelmente pesquisaram juntas. Como é que foi isso aí? Sim, né? Nós tivemos a felicidade, né, e essa grande honra, né, Leandro, de conviver com a irmã Maria Dionísio e de fazer essa pesquisa juntas, né? Na época eu ainda muito jovem, né, com 20 e poucos anos de idade, né? Mas assim, já ajudei ela um pouco, né, junto com a minha mãe, que é Maria Salete, e outras professoras aqui do município, e as filhas de Santana, né, juntas, que é a congregação dela, realizamos essa pesquisa, né, esse início de uma pesquisa que, junto com essas professoras, né, minha mãe e Maria José, elas fizeram um pequeno exemplar, né, desde que foi o início desse livro, né. E não por coincidência você dedica o seu livro justamente a elas, né? Exatamente. Maria Salete, Maria Dionísio, as próprias, a congregação de Santana também. O seu livro, ele sem dúvida tem sido um dos maiores destaques na produção literária de Extremóis, tendo sido reconhecido por todos, inclusive eu, quando fui trabalhar na escola com os meus alunos o tema das lendas, usei sua obra como referência, entrei em contato, você gentilmente foi lá, participou com os alunos e tudo mais, mas esse reconhecimento não é de agora. Lá em 98 ainda, o seu livro já passa a ter um certo reconhecimento antes de ser publicado. Exatamente. Com a apresentação na Academia Norte Rio Grandense. Como é que foi essa história? Foi assim um momento muito especial, né, na minha vida de estudante ainda, né, estava concluindo o curso, e a professora Diva Cunha, ela se interessou muito pela minha pesquisa, né, ela achou muito boa, muito pertinente, né, e assim resgatava não só as lendas na parte literária de um município, né, tão importante e antigo como o nosso, como também a própria história do município. Então, juntou essas duas coisas, um pouco de história do município, de resgate da história antiga e o foco que é as lendas, né? Então, ela nos convidou, né, na época me convidou para participar desse seminário e o trabalho, então trabalho de finalização de curso, que era a monografia, ele já foi apresentado na Academia Norte Rio Grandense de Letras, né? Isso me orgulha muito. Não tinha como não publicar um trabalho desse, né? Não tinha como não publicar. Então, assim, era para ter sido publicado já naquela época, né? Porque ela queria, a professora Diva Cunha queria fazer isso já naquela época. Mas, assim, não foi possível por alguns percalços da vida mesmo. Cada obra vem na hora certa. Vem na hora certa, vem na hora exatamente. 20 anos depois, praticamente, a obra ganha vida, vem a público. Inclusive, você já teve... Mostra aqui para o pessoal esse prêmio que você recebeu em 2023, quer dizer, um reconhecimento, escritora do ano. Quer dizer, você passa a ter um reconhecimento antes do livro ser publicado, você volta a ter esse reconhecimento após o livro ser publicado, e estamos aqui ainda falando desse trabalho. Eu me sinto muito feliz, né, e muito recompensada, né, por esse trabalho. Esse trabalho realmente, ele vem
a cumprir, né, digamos assim, o objetivo dele, né, e ele vem desencadear, né, no município, nas escolas, principalmente nas escolas, né, eu também sou professora da escola pública aqui em Chemóis, e assim, foi realmente um achado para as escolas, porque aí as pessoas puderam trabalhar, os professores sentiam essa necessidade, né, de estar conhecendo a história. O livro da irmã Deonice já estava esgotado, a gente não tinha mais acesso, né, a ele, e aí esse livro vem realmente trazer, né, essa possibilidade desse conhecimento, desse resgate. E a questão das lendas, porque é a questão da literatura, né, que é o foco do meu trabalho, a questão da literatura. A literatura do município, ela era totalmente apagada, né, não existia, antes a mim, existiam pessoas que escreveram, né? Claro, porque Gurmecindo Saraiva, como a gente já sabe, né? Lendas do Brasil, tem as lendas de Chemóis. Inclusive, serviu de base para o meu trabalho. A própria Deonice usou como referência. Tem até na capa, né, do livro de Gurmecindo a questão da igreja e da cobra. Aqui, ó. Né? Essa igreja aqui, isso, né? Então, Henrique Castriciano, o próprio Câmara Cascudo, né? Eles escreveram sobre as lendas, mas o município de Chemóis, que era foco dessas escritas, o próprio município, os próprios munícipes e moradores, eles não tinham acesso a esses escritos. Ora, se hoje a gente fala que existe uma lacuna literária na cidade, exatamente. Imagina a década de 90, aí era um vazio. Era um vazio, a gente não tinha, então isso me motivou bastante, era essa minha angústia enquanto aluna de um curso de letras na área da literatura, né, que foi o foco da minha pesquisa, morando num município, sendo filha natural de uma terra riquíssima em literatura, mas que a literatura estava adormecida. E saiba que esse seu trabalho tem inspirado muitos a escreverem também, assim como eu, influenciado pelo seu trabalho. Eu e outros escritores também, recentemente, temos outros nomes aí na cidade. Temos. E tudo isso deve, de alguma maneira, ao seu trabalho e o da irmã Deonice. E eu queria, em nome de todos, agradecer. Que bom, por esse trabalho que você nos presenteou.